História pela Universidade Estadual do Paraná, na Unespar, campus aqui de Paranaguá. Trabalhou no TCC dele entre a saúde e a moléstia, o Nilo Cairo, né, e o vitalismo homeopático no início do século XX. Né? O mestrado dele, que ele chama-se A Virologia no Instituto Oswaldo Cruz e a Emergência da Dengue como Problema Científico, que foi obtida no raiar esse ano, né? E ele já ingressou, já é aluno ingresso no doutorado, né? Com bolsista, né? Da CAPES, em ambos os casos, mostrando que ainda há ali um programa de bolsas. Além disso, o Jorge, ele é formado em biologia, né? Em ciências biológicas pela Universidade Não, estou cursando agora, ao mesmo tempo. Graduando, agora que eu vi o N, membro do Centro de Estudos dos Animais, que era o cara quando é irrequieto, né? História da virologia, história das doenças, histórias da radiobiologia. Durante o mestrado, estudou a emergência da dengue como desafio para a virologia brasileira nos anos 1980. Atualmente, desenvolve tese de doutorado sobre as aplicações do radioisótopos na pesquisa biológica brasileira no período da Guerra Fria, abordando com isso as transformações da biologia no pós-guerra e a criação ou consolidação de diversas disciplinas científicas no contexto brasileiro. Então, aí a fisiologia, a metabologia, a bioquímica, citogenética, a radioecologia, biologia molecular, fotobiologia, enfim. Também ele trabalha com um canal de divulgação científica em História das Ciências, no canal do YouTube chamado Tópico em História das Ciências. Esse é o texto aqui informado por ele no WhatsApp, né? Então, é uma honra ter aqui o Jorge com a gente para falar um pouco nesse nosso ciclo, né? Aí das fontes, objetos e abordagem em História da Ciência. Eu não vou me ocupar mais, lembrando que a caixa do chat não fica aberta até o final da exposição do Jorge. E aí, sim, a gente abre para o debate, né? Que pode ser tanto escrito quanto as pessoas podem se manifestarem através da voz. Então, sem mais delongas, eu vou abrir aqui, então, a sessão, passando a palavra dando as boas-vindas aí a todos os presentes, todas e todos os presentes. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, né? E a palavra está contigo, Jorge. Tá bom, eu vou colocar o slide aqui para começar a falar. Vocês conseguem ver? Sim. Tá, beleza. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite do professor Zé Ronaldo, né, e também a todos os outros professores do Departamento de História da Unespar Paranaguá, né, eu vi ali o professor Joacir, faz tempo já, na verdade não faz muito tempo, mas parece que faz muito tempo, né. Bom, eu queria dizer também que para mim é uma honra estar falando aqui, junto de professores que me deram aula e com quem aprendi tanto, né. Eu me formei, como o professor Zé já disse, no curso de História, no início ainda de 2018, né, e depois disso fui fazer o mestrado no Rio, e agora no doutorado eu ainda estou no Rio, mas eu estou morando aqui no Paraná, em Curitiba. Eu ainda continuo na Fiocruz, né, então eu falo aqui como um egresso da Unespar Paranaguá e como aluno da Casa do Oswaldo Cruz. Eu quero situar bem assim, a coisa da formação, né, porque a ideia dessa minha fala é apontar alguns possíveis caminhos
para se fazer pesquisa em História das Ciências. Eu também pretendo fazer isso, então, a partir de exemplos sobre diferentes fontes, objetos e abordagens. Pretendo fazer alguns comentários sobre como é a pesquisa no campo, né, a diversidade dos temas, como o professor Zé já falando um pouco ali do meu currículo, acho que já ficou um pouco claro, né, parece uma coisa bastante diversa, né. Farei alguns comentários, né, como é a pesquisa no campo, e também sobre a formação do historiador das ciências, o diálogo entre as disciplinas e as potencialidades e as dificuldades de se fazer pesquisa em História das Ciências, né, ou seja, de encarar o passado das ciências como história. Então, eu intitulei a minha fala de Fontes, Objetos e Abordagens em História das Ciências, justamente para tentar dar uma dimensão mais prática do campo, né, já que a proposta, pelo que eu entendi do evento, é justamente essa, né, e por isso mesmo eu acho importante falar da questão da formação também, né, enfim, dar alguns exemplos a partir também da minha formação. Bom, então, passando o slide, o que é a História das Ciências? Ela é um campo da história, ela é uma área à parte. Quem pode fazer História das Ciências? Só os cientistas podem falar de ciências, né? Bom, essas questões, elas são questões recorrentes, né, na verdade, e que, embora elas pareçam dúvidas simples, né, dúvidas de principiantes, na verdade, algumas delas constituem grandes debates historiográficos e filosóficos do campo da História das Ciências. Bom, como disciplina, a História da Ciência ela remonta ao positivismo de Auguste Comte, que vocês com certeza já estudaram no curso de História, né? Mas também ao curso de Paul Tannery, no Collège de France, em 1892, né, que foi um dos primeiros cursos de História da Ciência, e também a fundação nos Estados Unidos da revista ISIS, em 1913, por George Sarton, essa que é a primeira revista da área, e ela existe até hoje. Bom, uma outra demarcação da história da disciplina, né, da história das ciências como disciplina, como abordagem, como ofício historiográfico, pode ser, por exemplo, a obra do filósofo historiador da ciência Alexandre Koyré, que é esse da esquerda, que a obra dele, a atuação dele deu identidade para o campo, né, para quem trabalha com esse campo, sobretudo entre os anos 40 e 50, e influenciou outros grandes pontos de inflexão nessa história, como é o caso do físico historiador Thomas Kuhn, né, historiador da ciência Thomas Kuhn, que é bastante conhecido não só na história das ciências, mas fora também. Bom, eu não quero fazer uma fala aqui de história da historiografia das ciências, né, eu acho que seria uma coisa bastante interessante, porém eu não entendo que a proposta seja essa, né? Quem tiver interesse no tema, eu posso deixar uma bibliografia com o professor Zé, ou então, como o professor Zé mesmo falou, vocês podem acessar o canal Tópicos em História das Ciências no YouTube, que eu conduzo junto com a minha colega de trabalho, minha esposa, Rebeca Capozzi, no qual a gente divulga um pouco dos conceitos, dos temas, dos autores relacionados ao campo, né? Bom, tradicionalmente, muitos historiadores das ciências, eles não se formaram em história, né? Isso é uma coisa que, se você começa a entrar no campo, você vai perceber. A maioria veio da física, da matemática, das ciências biomédicas, né? Medicina, biologia, e, na verdade, até hoje isso parece ser uma regra. Se você for ver, assim, se você começar a reparar nos autores dos livros de história da ciência, sobretudo lá fora, né, você vai perceber isso. Lá fora é muito comum, então, você vê uma pessoa que é formada em biologia, por exemplo, mas que tem um doutorado em história ou filosofia da ciência, e que, na verdade, seu trabalho não é como biólogo, né, mas como historiador das ciências mesmo. Bom, muitas vezes isso pode ter a ver com a própria estrutura dos cursos de graduação, que, por exemplo, nos Estados Unidos é bem diferente daqui do Brasil, né? Bom, no Brasil, entretanto, os principais trabalhos de história das ciências, na minha opinião, foram feitos por historiadores ou sociólogos de formação, né? Como, por exemplo, é o caso das ciências no Brasil, de 1955, do Fernando de Azevedo, que é um grande sociólogo, né? Acho que as pessoas conhecem ele por outras coisas também. A Gênese e Evolução da Ciência Brasileira, da Nancy Stempel, que, na verdade,
é uma pesquisadora norte-americana, mas foi um dos primeiros trabalhos sobre ciência no Brasil, os trabalhos mais modernos de história da ciência. Simon Schwarzman, que é um sociólogo, que entrevistou muitos cientistas, fez um trabalho de história oral muito interessante, e o Jaime Benchimol, que tem um livro que hoje em dia já é clássico, né, que é dos anos 90, dos micróbios aos mosquitos, sobre a febre amarela e sobre o início da bacteriologia no Brasil, né, do estudo dos micro-organismos, e a relação disso com doença e com saúde pública. Mas, embora no Brasil a maioria dos grandes trabalhos de história sejam feitos por pessoas com formação mesmo em história e sociologia, não quer dizer que a maioria dos interessados pela área sejam da história, né? Muitas vezes isso acaba acontecendo que o interesse pela história das ciências vem mais de pessoas de formação em física, em biologia, matemática, e que geralmente, muitas vezes, acabam também trabalhando com história das ciências, ou na intersecção com o ensino de ciências, né, que é um campo muito interessante também, nessa relação com a produção historiográfica, ou também na divulgação científica. Bom, é claro que existem grandes trabalhos, né, de historiadoras e historiadores das ciências no Brasil que não possuem informação específica em história, né? Por exemplo, o trabalho da Silvia Figueroa, que é desse livro Amarelo, que é um trabalho monumental sobre a história da geologia no Brasil, e o trabalho à esquerda, a recepção do Navio do Brasil, que na verdade é uma coletânea, que foi organizada pela Magali Romero de Sá, né, e por outros historiadores, a Magali com formação em biologia, zoologia, e depois fez doutorado em História da Ciência na Inglaterra. Mas, enfim, é uma formação muito diversa, né? Uma outra diferença, na minha opinião, entre o Brasil e outros lugares, embora isso possa ser, né, novamente, apenas uma impressão minha, é que a história das ciências feita por historiadores de formação acaba ficando um pouco distante das discussões de filosofia da ciência, né, o que lá fora não essas áreas geralmente são um pouco mais próximas, né? Isso acaba sendo um problema, às vezes, se você pensar numa coisa que eu vou falar mais adiante, né, sobre o historiador das ciências ter que dominar debates teóricos importantes, além do conhecimento técnico das ciências que ele está estudando, né? Óbvio, existe um nível específico, um nível X para isso, né? Não que você precise se tornar, sei lá, se você faz história da medicina, se tornar um médico, não é isso, né? Mas você precisa conhecer e dominar um pouco dos conceitos com os quais você está trabalhando, né? E como a gente recusar esse debate teórico, essa aproximação com a filosofia, às vezes pode ser um pouco prejudicial no nosso trabalho em história das ciências. Bom, por outro lado, a filosofia da ciência parece ser uma área, também, né, é importante falar, muito fechada em si mesma, assim como eu acredito que a filosofia em geral também seja um pouco, e faz poucas referências a processos históricos, né, em seus trabalhos. Bom, agora eu vou começar a falar um pouco do meu percurso de pesquisa até aqui e ir jogando com isso algumas das discussões propostas nessa minha fala. Eu vou falar a partir do meu percurso, não por ele ser exemplar ou extenso, né, muito pelo contrário, né, obviamente, mas é porque a partir dele que eu pretendo fazer conexões entre a formação do historiador das ciências, né, sobretudo no Brasil, as fontes, os objetos, as abordagens na área e algumas outras questões, né. Até onde eu sei, não é comum existir disciplina de História das Ciências nos currículos dos cursos de História, né? Talvez exista apenas como uma disciplina eletiva em algumas universidades. Eu sei que existe em uma universidade ou outra, né? Mas não é uma coisa tão comum. Essa coisa em si, mas não isoladamente, pode ser uma das explicações para o distanciamento que nós, historiadores, temos do campo das ciências, né? Sem falar num outro elemento que é a própria falta de familiaridade que a gente tem, às vezes, com as ciências em geral, né? Sendo o debate, muitas vezes, acerca da cientificidade ou não da história, geralmente tratado como um debate sem importância, né? Uma questão de opinião, tanto faz, se a história é ciência, se não é. Bom, é um debate da teoria da história, evidentemente, mas, em geral, os historiadores não se preocupam muito com isso. Mas o fato é que, como o professor Zé já falou em algumas de suas aulas, e eu guardo isso comigo, eu lembro até hoje, é o campo que molda a pesquisa, né? Que molda o pesquisador e que molda a pesquisa. É claro que na antropologia, na etnografia, isso é uma coisa mais óbvia,
né? Mas na história também, isso acontece, né? Vocês já pararam para pensar, por exemplo, em como a pandemia de Covid-19, contexto turbulento e negacionista da política brasileira, e mesmo outras questões de ordem global, como a emergência climática, podem impactar e, de fato, estão impactando os historiadores e a produção historiográfica. Ainda é possível, na era do antropoceno, que também foi um conceito que eu vi pela primeira vez na aula do professor Zé, ainda é possível, na era do antropoceno, definir a história apenas como a ciência dos homens no tempo? Né? Bom, não seria, de certa forma, ignorar, né, outras dimensões da realidade, como os animais, o mundo inanimado, as catástrofes ambientais? Eu não quero, obviamente, eu não sou capaz, né, de fazer uma crítica a Mark Bloch e a outros grandes historiadores, historiadores em geral, que definiram a história dessa forma, né? Mas o que eu quero dizer é que nesse contexto que a gente vive, não só a história ambiental, mas também a história dos animais, os animal studies, ou a história dos não-humanos, ganha força, né? E também, obviamente, a história das ciências, sobretudo a história da saúde e das doenças. Eu acredito que vocês, nesse ano 2020, tenham tido contato, pelo menos, com a existência desses campos, né? Entender que esses campos, eles existem, de alguma forma, e que historiadores podem trabalhar com esses objetos, né? No meu primeiro ano da faculdade de História, que foi em 2014, né, faz relativamente pouco tempo, ainda na semana inaugural, eu lembro de uma fala que foi do professor João Pedro Dolinski, que na época ele era egresso também do mesmo programa que agora eu sou, né, do programa de pós-graduação em História das Ciências e da Saúde, da COC, Fiocruz, e que no seu mestrado ele havia estudado as epidemias de febre amarela em Paranaguá, sobre a orientação do professor Jaime Benchimol, aquele que eu já mostrei agora há pouco. Bom, na sua fala, ele disse que estudava e que poderia orientar trabalhos em História da Medicina e História das Doenças. E eu, obviamente, que ainda não sabia nem direito o que era História, né, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu fui pesquisar por conta própria e eu tomei contato com os trabalhos de Michel Foucault. Eu acho que quase todo mundo aqui no Brasil que trabalha com História das Ciências ou História da Medicina começou lendo Foucault. Bom, depois disso, o professor Dolinski iniciou um grupo de estudos, ainda em 2014, em História das Ciências e da Saúde, do qual eu lembro que também fizeram parte os meus colegas de turma, né, o Regis e a Adelaide, e a ideia desse grupo era apresentar um pouco do campo e tentar produzir algum artigo. Bom, o grupo ele acabou não dando certo, né, depois do professor Dolinski ele saiu da Unespar. Bom, mas antes dele sair, ele acabou me ajudando bastante com duas coisas, né? A primeira foi o que resultou no meu artigo de TCC, que depois eu tive uma orientação melhor da professora Liliane Freitag, que foi minha orientadora no IC também, da qual eu analisei as concepções de saúde e doença do médico paranaguense, né, ou Paranaguara, enfim, Guilherme Cairo da Silva, que foi um dos fundadores da Universidade do Paraná. Ele é mais conhecido por isso, mas ele é um cara que tem uma produção relativamente considerável, sobretudo em defesa da homeopatia, né? E uma outra documentação foi referente ao médico Trajano Joaquim dos Reis, que eu acabei levando depois para o meu projeto de mestrado, posteriormente. E, bom, nesses primeiros anos da graduação, eu tinha muito mais interesse nas discussões de história da medicina, história das doenças, especificamente, e também na trajetória de médicos, né? Mas ainda no meu primeiro ano, eu tive contato com algumas leituras importantes de história das ciências, que eu fui coletando aleatoriamente e tal, que depois eu fui retomar nas aulas do mestrado, né? Esses são alguns dos livros, por exemplo, que eu li, que eu adquiri, que eu me interessei bastante no início da graduação. Não sei se vocês conhecem, mas ali tem o Thomas Kuhn, aquele cara que eu já mencionei, né? O Bruno Latour, que é bastante conhecido, o Jorge Canguilheme, e outra é uma coletânea organizada pela Sandra Capone, da UFSC, se eu não me engano, é da UFSC. Bom, e também cabe um comentário aqui. Sobretudo do Brasil, um grande braço da história das ciências é justamente a história da medicina e da saúde, né? Isso é muito forte quando se fala em história das ciências no Brasil, porque, obviamente, existem várias outras ciências, mas o foco
muitas vezes no Brasil, acaba sendo medicina da saúde. Eu, obviamente, por estar na Fiocruz, eu sei que a maioria das pessoas lá estudam e tem como objetivo estudar esses tipos de temas, né? Então, de fato, esses são excelentes objetos para quem quer iniciar estudos na área, né? Então, assim, alguns objetos de estudo possíveis e temas possíveis para se trabalhar com história da medicina, história da saúde, trajetória de médicos, inspetores de saúde, enfermeiras, santas casas de misericórdia, hospitais, institucionalização da assistência, institucionalização da medicina e das práticas médicas, artes de curar e medicina não oficial, concepções sobre o que é a doença, epidemias, surtos e vacinação. Algumas das fontes disponíveis para esse tipo de história, por exemplo, podem ser mais genéricas, que eu acredito que vocês conhecem, né, estudando no curso de História, com certeza vocês já tiveram contato com fontes como atas, ofícios, relatórios oficiais, né, seja de presidente de província e tudo mais, governador, correspondências, dados demográficos, jornais, etc. Mas outras fontes podem ser um pouco mais específicas, como teses médicas, artigos em periódicos médicos científicos, tratados de ciência ou de medicina, de um modo geral. Bom, por que novamente, então, eu quero falar desses temas a partir da minha trajetória? Bom, porque, como o professor Zé falou, né, eu mudei algumas vezes de tema, né, e continuo mudando, né, sou meio inquieto, meio de fato, em relação a isso. E algumas dessas mudanças foram bem grandes, né, podendo dar uma dimensão mais prática, então, do campo da história das ciências. Na minha IC, que eu fui orientado pela professora Liliane Freitag, eu ainda trabalhei com médico, embora não considere que eu tenha feito um trabalho de história da medicina, de história das ciências, né, mas eu trabalhei com o Dr. Leocádio José Correia, né, que é uma figura bastante importante na medicina, na política, na medicina paranaense, no século XIX. Bom, e como eu disse, depois, no meu mestrado, eu submeti um projeto sobre o médico Trajano Joaquim dos Reis, no qual eu tinha como objetivo, a partir da trajetória profissional, intelectual dele, traçar um pouco do percurso da Inspetoria de Higiene do Paraná, né, e do início de uma discussão sobre saúde pública aqui no estado. O Trajano Reis, além do nome de Rua Boêmia de Curitiba, né, do centro, ele, na verdade, foi um personagem bastante importante. Ele foi vereador, deputado estadual, e ele trabalhou como inspetor de higiene por 30 anos, né? Ele também escreveu algumas coisas, sendo as mais interessantes, assim, do ponto de vista de uma história das ciências, de uma história da medicina, um livro intitulado Elementos de Higiene Social, de 1894, que é esse aí da esquerda, em um conjunto de 4 textos publicados no importante periódico Gazeta Médica da Bahia, em 1896. Ele publicou 4 textos no mesmo ano. Um desses textos era sobre a chamada febre dengue em Curitiba, né, que é esse da direita. No primeiro momento, assim, quando eu vi esse texto, ainda no início do mestrado, junto com o orientador, professor André Felipe Cândido da Silva, eu pensei, dengue no século XIX, será que só eu não tinha ouvido falar disso, né? E, na verdade, eu estava diante de um tema praticamente inexplorado pela historiografia. A partir da análise desse texto, eu passei a me interessar por uma possível história da dengue no século XIX, né? Fazer uma história das doenças a partir da história da dengue em específico, né? E eu publiquei algumas coisas sobre o tema depois, e daí eu tive que me decidir com o meu orientador, né? Se eu continuaria estudando Trajano, e a Inspetoria de Higiene, em específico, ou se eu partiria para o tema da dengue. Só que se eu fosse estudar dengue, eu não poderia ficar apenas no século XIX, porque até então não existia nenhum trabalho de fôlego sobre a doença no Brasil, nem no XIX, nem no XX, nem no XXI. Bom, então a gente recortou melhor o período, né, para estudar a doença, ou seja, o momento em que ela apareceu como um problema gravíssimo e novo para a saúde pública, como é o caso, por exemplo, da Covid-19 hoje, só que, óbvio, em outras dimensões, né? E esse período foi nos anos 80 do século XX. Então, além de eu dar um salto temporal gigantesco, ou seja, estava acostumado a trabalhar antes com século XIX, início do século XX, eu ia estudar um tema que quase não tinha historiografia, não existiam autores que tinham se debruçado de verdade sobre essa doença do ponto de vista da história,
é difícil você mudar de recorte temporal assim tão abruptamente, né, e tão radicalmente. Só que aí, mais uma vez, além de eu ter mudado o recorte temporal, então, nos anos 80, o que tem de importante para uma história da saúde? Bom, a gente está falando de um período de redemocratização, né? O Brasil está saindo do período da ditadura militar, né? Um período também onde foi criado o SUS, né? Que a gente não sabe até quando vai durar, mas foi criado nos anos 80, né? A erradicação também de doenças virais importantes, como a varíola, que foi erradicada globalmente em 1980, no final dos anos 70, né, e aí a OMS notificou a erradicação dela em 1980, cravado, e também a poliomielite, que já vinha sendo trabalhada pelos virologistas e por campanhas de saúde desde os anos 60, né, na verdade desde os anos 50, mas 60 se tornou uma coisa um pouco com mais força, e aí ela foi bastante controlada, se não erradicada, nos anos 90, se eu não me engano, em 1993. E também, obviamente, a emergência da AIDS, né? Bom, são algumas coisas, né, obviamente, e é importante dizer que trabalhos sobre anos 70, anos 80, no Brasil, sobre esses temas, sobre história da medicina, história da saúde, não são muito comuns, né? É um campo bastante aberto, na verdade. Bom, e uma outra coisa também importante falar, uma história da dengue no século XIX pode ser feita através da análise de controvérsias médicas nos jornais, ou seja, analisar a posição de cada médico em relação ao conjunto de sintomas que caracteriza aquela doença, né, a sintomatologia, a etiologia, né, ou seja, qual era a causa daquela doença. O Trajano, por exemplo, atribuía a causa aos imigrantes, né, assim, não era um micróbio que causava a dengue, não era um vírus, que nem se tinha noção de vírus naquela época, e não era um mosquito que transmitia. Para ele, o problema eram os imigrantes. Então, a gravidade ou não da doença, as epidemias, todos esses temas são discutidos no jornal, né, nos jornais, sejam jornais mais correntes ou jornais periódicos médicos no século XIX. Tá, então você tem um conjunto bastante fechado sobre o tema. Mais uma história da dengue no século XX, sobretudo nos anos 80. Quais seriam os elementos importantes? Por onde começar a estudar um tema que praticamente não tem historiografia? Bom, eu destaco dois, né? Então, a reinfestação da Aedes aegypti, que nos anos 80 ela aumenta consideravelmente, né? E esse tema já está sendo estudado agora pelo pesquisador do pós-doutorado, meu colega da Casa do Oswaldo Cruz, Gabriel Lopes, e os estudos sobre os vírus, né, que foi o que eu estudei no mestrado. Só que aí, novamente, um problema. E é importante falar também aqui que eu não estou querendo dizer que eu só trabalhei com temas inéditos e tal. O que eu estou querendo dizer justamente é que existe muito a se explorar no campo da história das ciências e da história da saúde do Brasil, entendeu? Então, por isso que esses temas eu estou tentando mostrar para vocês como são temas que, na verdade, são quase inóspitos. E, embora sejam temas muito importantes, né, socialmente falando, politicamente. Bom, então, para estudar a história das pesquisas com os vírus da dengue, em relação disso com as epidemias que se iniciaram com força, né, mais a partir dos anos 80, a primeira epidemia de dengue no Brasil, oficial, né, oficialmente registrada, é de 1981, que aconteceu em Roraima. E a segunda, que é a mais documentada, é a que tem mais informações sobre, e que de fato se disseminou, e a partir dali a dengue não foi mais embora, foi a de 1986, que começou em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, né? Então eu teria que entender também, para fazer esse estudo, eu teria que entender um pouco da história das pesquisas com vírus no Brasil. Só que o fato é que não existem também trabalhos de fôlego sobre esse tema. Então, assim, resumindo, o que eu tentei fazer na minha dissertação de mestrado foi uma história da dengue e uma história da virologia no Brasil, apontando com isso possibilidades de estudo em ambos os campos, né, e também tentando fazer um diálogo entre história das ciências e história da saúde pública. Bom, a questão da minha pesquisa era entender como que a dengue, o seu surgimento, a emergência nos anos 80, ela impulsionou os estudos de virologia no Brasil, né? Considerando que a virologia era relativamente nova como disciplina, né?
embora fosse uma importante ferramenta de saúde pública, né, dado, como eu já disse, o trabalho de erradicação de doenças virais, e também era uma disciplina que tinha pouca atenção no Brasil até aquele momento dos anos 80. E aqui é importante também apresentar alguns dos temas para se trabalhar com história das ciências em geral, para eu poder continuar falando um pouco do meu trabalho. Bom, então, alguns dos objetos possíveis na história da ciência. Eu falei, por exemplo, que eu fui para a história da virologia. Seria a história de uma disciplina científica, obviamente na relação com o tema de história da saúde pública, história das doenças. Mas, assim, alguns dos temas possíveis. História das disciplinas científicas, então física, biologia, química, bioquímica, biologia molecular, muitas outras disciplinas, trajetórias de cientistas e técnicos, também é importante ressaltar. Não são só cientistas que fazem ciência, né? Institucionalização das ciências no Brasil, instituições de ciência, né? Então, gênero, ciência, história das mulheres nas ciências, controvérsias científicas, ciência, política, Estado, sociedade, história cultural das ciências, ciência e desenvolvimento, ciência e tecnologia, ciência e Guerra Fria, papéis na ciência, né, ou seja, quais são os atores que fazem a ciência, a história dos instrumentos científicos, ciência e colonização, revolução científica, viagens científicas, naturalistas, ciência e indústria, entre vários outros temas. Ou seja, existe uma quantidade infinita de temas dentro da história das ciências, e é isso que eu estou tentando mostrar um pouco. Algumas das fontes para se trabalhar com a história das ciências podem ser, por exemplo, tratados de história natural, crônicas de viagem, planisférios, ilustrações científicas, atlas, mapas em geral, cadernos de viagem, cartas, manuscritos, impressos, cadernos de laboratório, periódicos científicos, relatórios anuais, relatórios de departamento, correspondências oficiais, documentos pessoais, instrumentos científicos, e aí, tanto os instrumentos científicos, por exemplo, as ilustrações deles, quanto eles em si, né? Ou seja, no MAST, Museu da Astronomia do Rio de Janeiro, tem historiadores que estudam os instrumentos científicos como fonte, então, instrumentos de astronomia e tudo mais, é muito interessante. Material audiovisual, né? Entrevistas de história oral, teses, dissertações, artigos, boletins científicos, boletins técnicos, laudos, enfim, existe uma infinidade de fontes na história das ciências. Bom, embora eu tenha feito um pouco dessa separação, né, que eu mostrei lá primeiro, história da medicina e da saúde, e agora um pouco da história das ciências, como eu disse, elas são áreas que se conectam, né, e tradicionalmente no Brasil, o campo da história das ciências, ele se desenvolveu muito a partir dos trabalhos de história da medicina, né, como eu já falei. Bom, com relação às abordagens, seria a última coisa do título dessa apresentação, né, fontes, objetos, abordagens, eu acho melhor falar disso a partir de um exemplo também, porque se eu tivesse que falar sobre as diferentes escolas da história das ciências, primeiro que eu acho que eu não sou a melhor pessoa para fazer esse tipo de balanço, né, eu iria ter que fazer uma coisa muito grande, eu acho, e segundo, iria levar muito tempo. Então, como a ideia é fazer uma fala um pouco mais aberta sobre a pesquisa em si, a trajetória, eu acho melhor mostrar como as diferentes abordagens elas podem atuar dentro de uma pesquisa em específico, né, de um objeto em específico. Então, eu vou continuar na história da dengue e na história das doenças. Então, quantas possibilidades existem para um estudo sobre a história da dengue, por exemplo? Bom, é possível fazer uma história da dengue a partir da representação social da doença. O que é isso? A partir de como a doença foi representada, por exemplo, dos jornais. Uma coisa interessante sobre isso é que no início, quando a dengue chegou, nos anos 80, ela era tratada como uma doença benigna, que não matava, e que, como disse o José Sarney, num programa de rádio, nos anos 80, que seu Oswaldo Cruz tinha conseguido eliminar os mosquitos transmissores da febre amarela no início do século XX, porque eles não iriam conseguir fazer o mesmo nos anos 80. E de fato, não conseguiram, né? É possível também, ainda nessa perspectiva, que seria uma história cultural das doenças e das ciências, fazer uma história da dengue a partir dos doentes, né? Ou seja, analisando o adoecimento, o seu significado, né? E as considerações e as impressões da doença a partir de quem sofreu e foi diagnosticado com ela. Então, a partir,
por exemplo, de entrevistas, de relatos escritos, né? Sobre a dengue é complicado, porque não tem muito material, né, sobre o adoecimento, mas, por exemplo, se você pegar a AIDS nos anos 80, existem grandes escritores como Caio Fernando Abreu que escreveram sobre o processo de adoecimento. Isso é uma fonte excelente para um trabalho de história das doenças a partir do ponto de vista dos doentes, né? Então, enfim, essa seria uma possibilidade de trabalho na história da dengue ou de qualquer outra doença, né? Uma outra possibilidade seria, por exemplo, fazer uma história da dengue a partir das políticas públicas criadas para a resolução do problema, né? As campanhas sanitárias, as estratégias de combate, a profilaxia, e sobre como os gestores de saúde, os políticos, lidaram com o problema, né? Isso seria talvez uma história da saúde pública, uma história política da doença, das ciências, enfim, é bastante fluido, né? Uma outra possibilidade seria, então, fazer uma história da dengue a partir de uma disciplina ou de um saber específico, né, como foi no meu caso, no caso da virologia, mas seria possível também articular dengue e ciência a partir de outras disciplinas. No caso da dengue em específico, poderia ser, por exemplo, a entomologia, que é o estudo dos insetos. Então, como que se estudavam os mosquitos na época, o Aedes aegypti, que é o transmissor da doença, a epidemiologia, a imunologia, a infectologia como especialidade médica, né? Bom, nesse caso, seria então uma história das ciências biomédicas, uma história das ciências da vida em relação à dengue. Poderia também ser feita uma história da dengue a partir da história da medicina, de um modo geral, né? Não só de uma especialidade da medicina, mas a medicina como um todo, ou seja, a dengue na clínica, no conhecimento e na prática médica, né? Então, ainda também, além disso, uma opção seria fazer, uma abordagem possível seria fazer uma história da busca pela vacina da dengue. E com isso também é importante dizer, a história das ciências, ela não é a história dos fatos científicos aceitos e dos feitos dos grandes cientistas, ou seja, dos fatos científicos aceitos e comprovados posteriormente, né? É isso que eu quero dizer. Eu digo isso porque, por exemplo, no caso da vacina da dengue, sempre foi uma expectativa dos cientistas, dos gestores de saúde, desde que ela aconteceu, começou a se tornar um grande problema nos anos 80, mas o fato é que nunca aconteceu, né? Quando a doença ela causou uma grande epidemia de febre hemorrágica em Cuba, no ano de 1981, né, que é a primeira epidemia de dengue hemorrágica das Américas, matou 158 pessoas e tal, se estimou, né, então, os especialistas da época, a OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, que seria produzido uma vacina em, no mínimo, 5 e, no máximo, 8 anos, né? E, obviamente, né, como você sabe, não aconteceu. E eu vou continuar um pouco mais esse exemplo, porque é uma coisa interessante sobre a história das ciências, né? Essas histórias das ciências que não se realizaram como teorias validadas ou como fenômenos tecnológicos concretos, né? Então, por exemplo, o Jaime Benchimol, da Fiocruz, que é esse aí da foto, da direita, que é um dos historiadores das ciências das doenças mais importantes do Brasil, né? Que orientou, por exemplo, o João Pedro do Lins, que também ele foi banca do meu mestrado. Ele fez uma tese nos anos 90, orientada, se eu não me engano, pelo Ciro Flammarion Cardoso, que também é um grande historiador, né? Sobre um personagem muito interessante, que é o Domingos José Freire, que é esse aí representado na esquerda. Bom, o Domingos José Freire ele nasceu em 1842, ele morreu em 1899. E que, na verdade, até o trabalho do Jaime era um personagem esquecido, né? E por que ele ficou esquecido? Ele era um médico importante no século XIX. Porque ele, em 1880, ele não só anunciou uma bactéria batizada de Cryptococcus xanthogênicos como agente causador da febre amarela, que, como disse o importante microbiologista Paulo de Góes, né, é um dos capítulos mais graves da nossa história nosológica, né, como também ele desenvolveu uma vacina a partir disso, né, e com isso também uma campanha de vacinação. Ele chegou a vacinar as pessoas com essa vacina produzida a partir dessa bactéria que ele caracterizou como a causadora da febre amarela, né. Bom, o fato é que o agente etiológico, o agente causador da febre amarela, ele não tinha nada a ver com essa bactéria caracterizada por Freire, né. Depois, nos anos 20, 1920,
o vírus da febre amarela vai ser identificado, vai ser isolado, e a primeira vacina eficaz contra a febre amarela, ela vai ser desenvolvida só em 1937, né? Então, esse processo dessa coisa que ele identificou essa bactéria, produziu uma vacina que, na verdade, não foi eficaz, fez com que ele não tivesse ganhado espaço no panteão, né, de homens de ciência do século XIX. Né, isso da parte de memorialistas, de médicos historiadores. Né, ele virou nota de rodapé. Mas então por que o Jaime Benchimol ele fez uma tese sobre esse sujeito? Bom, é justamente esse o ponto, né, que eu estava falando, no caso, de uma abordagem sobre as vacinas da dengue, na história da vacina da dengue que nunca existiu. Né? É justamente esse ponto, ou seja, ainda que posteriormente a teoria e a vacina do Domingos José Freire, por exemplo, tenha sido descartada, isso não invalida a sua importância como objeto da história das ciências. E por que não invalida? Bom, porque a partir do estudo da trajetória, dos trabalhos de Freire, o Jaime ele conseguiu acessar os primórdios da bacteriologia no Brasil, né? O estudo dos micróbios no século XIX. E ele fez com isso, ele compreendeu quais eram as regras do jogo, né? Ou seja, os conceitos validados pela ciência da época, a dinâmica, as técnicas e as práticas científicas do contexto, né? Bom, assim, vocês devem saber, assim como em qualquer outro estudo de história, né, na história das ciências, a gente também não pode julgar o passado com base no presente, né? Então, não é porque ele identificou uma bactéria que depois foi desqualificada como uma bactéria que era realmente a agente causadora, não é por isso que ele não seria um objeto válido para a história das ciências. Né? Senão não faria sentido fazer história das ciências, dado que a gente não busca por uma história do progresso científico ou da evolução da ciência. Né? A ciência, então, como parte integrante da sociedade, ela vai buscar responder às demandas de cada contexto de formas diferentes. Né? O que justamente nos impossibilita de pensar num progresso linear dessa história. Né? Não faz sentido. Bom, esses exemplos, eu espero que tenha deixado um pouco mais claro, assim, né, algumas das abordagens de história das ciências. Né? Eu não abordei muitas delas, obviamente. Né? Bom, então, voltando para a dengue, para a minha pesquisa, a partir dessas questões de abordagens, de histórias possíveis, é importante dizer que nós, como historiadores, vocês devem saber também, não conseguimos separar em caixinhas tão bem delimitadas nossos objetos, né? Então, eu estou falando dessas abordagens, mas é difícil. Assim, por exemplo, embora eu tenha dito que eu fiz uma história da dengue a partir da virologia, do estudo dos vírus, é claro que eu também tive que abordar as campanhas de saúde pública, os debates sobre a erradicação do mosquito Aedes aegypti, a representação social da doença nos jornais. Enfim, essas abordagens, elas podem ser pensadas, de certa forma, como eu vi nessa semana ainda numa palestra muito boa do professor Mauro Condé, da UFMG, apenas como ênfases, né? É claro que é difícil seguir uma apenas e excluir as outras, né? Mas agora eu vou falar um pouco de algumas das fontes que eu analisei na pesquisa, e falar para mostrar um pouco, né, com o que eu trabalhei, né, e depois para falar um pouco dos resultados dela. Isso ainda do mestrado, né. Então, por exemplo, no meu primeiro capítulo, eu fiz uma história das pesquisas com vírus no Brasil, uma história da virologia. E aí eu tive que ir atrás de fontes, como vocês estão vendo, de estudos, todo tipo de estudo que eu encontrei sobre vírus, né. Obviamente, eu não foquei muito em vírus de plantas, por exemplo, vírus de animais, eu foquei, como eu estava estudando a dengue, né, nesse caso, e, sobretudo, o IOC, o Instituto Oswaldo Cruz, né, que é uma unidade da Fiocruz, eu preferi focar em vírus humanos, né, então, por exemplo, eu escrevi um pouco sobre os estudos da gripe e as primeiras vacinas construídas para a gripe, estudos mais gerais sobre os vírus, tentando entender o que eram os vírus nos anos 40, nos anos 50, estudos buscando relacionar os vírus como causa das hepatites, também, que era um grande problema de clínica médica, né?
Bom, no segundo capítulo, então, eu tentei fazer uma história da dengue, né? E aí eu tentei fazer uma história de longa duração da doença, o que obviamente é muito difícil, né? E aí eu usei uma série de fontes. Essa aí, por exemplo, é uma fonte que estava em alemão, né? Que era um tratado médico que relacionava a dengue com a influenza, o tratado do século XIX. Então, relacionando a dengue com a gripe, porque era muito comum, por exemplo, hoje em dia a dengue, a gente pensa em dengue, a gente pensa também em zika, em chikungunya, ou até em febre amarela, que também é transmitida pelo mesmo mosquito. Mas no século XIX, a dengue estava muito mais associada à influenza, por causa de alguns sintomas específicos, ainda que a dengue não tenha nenhum sintoma pulmonar, enfim. Essa era a relação feita. Então, eu fui fazendo uma história da dengue também nos jornais, buscando entender como que a doença foi sendo compreendida, foi sendo construída, né, pelos médicos e cientistas do século XIX e XX, né, até depois os estudos mais modernos para a caracterização do vírus, né, que daí sim se descobriu que a dengue era causada por um vírus, e aí os trabalhos foram ficando cada vez mais especializados. E aqui, por exemplo, é uma fonte bastante interessante da pesquisa. Essa é uma capa de um livro de registros sorológicos. Então, assim, a gente não aprende a trabalhar com esse tipo de fonte, né? Ninguém sabe. Então, assim, eu também tive que me virar. Nesse livro, tem uma série de tabelas de pacientes e os resultados dos exames. Então, assim, tem paciente infectado. Esse é do 87, se eu não me engano, ou 86 mesmo. Mas, por exemplo, o paciente está infectado com sorotipo 1 do vírus da dengue. Tinha paciente, por exemplo, que estava infectado com sorotipo 1 do vírus da dengue e também que era soropositivo para HIV, né, que também era um problema que estava surgindo na época. Então, é interessante esse tipo de fonte, que eu analisei mais no terceiro capítulo, para ver justamente assim, a prática, né, desses virologistas, desses cientistas em relação à doença, né, assim, como eles realmente estavam trabalhando com a doença, quais eram as condições, a dinâmica desse trabalho, muito interessante. Também um tipo de fonte que eu trabalhei foi muito com esses relatórios, né, departamentais. Então, por exemplo, aí é um relatório do presidente do IOC, de 1985, Carlos Morel, que fez um gráfico, né, mostrando quais as áreas do IOC tinham mais produção bibliográfica. Então, vocês veem a virologia lá embaixo, na esquerda, com 14 artigos. Aí os trabalhos principais eram em entomologia e em biologia molecular, né? E também, essa fonte é uma das fontes que eu mais utilizei no meu terceiro capítulo, né, que foram justamente as correspondências oficiais. Então, assim, o que o chefe do departamento de virologia, que estava estudando a dengue, o Hermann Schatzmeier, quais eram as demandas dele, como que ele repassava isso para o presidente da Fiocruz, por exemplo, que por sua vez se repassava isso para algum ministério, para algum governo, para alguma secretaria de saúde. Então, reconstituindo toda essa dinâmica a partir dessas fontes, né? Com a minha pesquisa de mestrado, né, eu concluí, então, que a dengue ela foi não é isso ainda. Concluí que a dengue foi um elemento fundamental no desenvolvimento da virologia no Brasil, né, a partir dos anos 80, né, e isso é interessante hoje, para a gente pensar nisso hoje, por exemplo, porque o Brasil, assim, laboratorialmente falando, lidou muito bem com o coronavírus, né, sequenciaram geneticamente, já tinham grupos que estudavam coronavírus aqui, assim, já tinha uma infraestrutura científica muito bem construída, né? E, assim, grande parte desse tipo de infraestrutura vem desses períodos, assim, sobretudo dos anos 70 e 80, né? E de doenças que também impactaram esses grupos, como a Covid também vai impactar agora muitos outros grupos de pesquisa e, por sua vez, vai acabar consolidando agendas de pesquisa diferentes. Bom, como eu mostro na dissertação, então, a gente pode dizer que as pesquisas com o vírus no Brasil passaram por diferentes momentos, né? Então, desde o início do século XX, que era um período onde não se conhecia direito o que eram os vírus,
eles chamavam os vírus de vírus filtráveis, eles não conseguiam enxergar os vírus, não se tinha aparatos específicos para isso, porque, não sei se você sabe, né, os vírus são menores ainda que as bactérias, eles não são nem considerados organismos, né, porque eles não têm metabolismo, eles precisam infectar uma célula para poder se replicar, tudo mais. Então, nesse período, os vírus não eram praticamente uma abstração, né? E aí, nos anos 50, né, teve um salto desses estudos em virologia, sobretudo pelo laboratório de vírus do Instituto Evandro Chagas, em Belém, né, que foi um laboratório financiado pela Fundação Rockefeller, que é uma organização filantrópica dos Estados Unidos, que foi fundamental aqui para a história da saúde pública no Brasil, né, a influência dessa organização, né, e aí depois dos anos 70, 60, 70, o foco foi, como eu falei, já no trabalho com a vacina, a erradicação de doenças virais, como vírus da gripe, vírus diarreicos, vírus que causaram surtos preocupantes, né, surtos bastante preocupantes, como foi o caso da peste suína africana em 1978, e nos anos 80, então, com a emergência da dengue, esses virologistas eles passaram a se tornar referência no assunto, né? Bom, então, com a infeliz construção que a gente tem hoje da dengue como doença de estimação do brasileiro, né? E o surgimento de outras arboviroses, como Zika e chikungunya, esses especialistas eles transformaram a doença num dos principais temas da pesquisa biomédica brasileira, né? Então, assim, a dengue, até pelo menos a emergência global do SARS-CoV-2, né, do coronavírus, a dengue era o principal tema dos laboratórios de virologia, né? Inclusive não só de biologia molecular e tudo mais. Dengue, Zika e chikungunya, né? Essa tríade. Agora eu não sei como que anda essa articulação, né? Porque isso também esses impulsionamentos, né, que acontecem por causa da emergência de determinadas doenças, e aí esses trabalhos que vão surgindo, vão se proliferando, tem a ver também com financiamento, com uma série de coisas, né? A dengue impactou fortemente núcleos de pesquisa e ela construiu e reconfigurou carreiras científicas de cientistas que estudavam outras coisas, que não tinha nada a ver com dengue até então, né? Eu mostro isso na minha pesquisa. Bom, como eu já falei, então é inevitável fazer paralelos com o contexto da emergência do SARS-CoV-2, da Covid-19, né? Certamente, como eu já falei também, essa pandemia, que já é histórica, né? Ela vai impactar não só nós, historiadores, né, sobre como nós enxergamos nossos objetos, e aí eu não estou falando só de história da saúde, história das ciências, mas qualquer objeto, mas também vai impactar uma infinidade de outras ciências, né? O que também pode levar a processos históricos, epistemológicos, tecnológicos bem interessantes, né? Ainda que o evento seja um evento global gravíssimo, né? E extremamente preocupante, né? Saindo um pouco, então, da temática das doenças e das ciências, mais ligadas à saúde pública, né, que foi o que eu trabalhei no meu mestrado, vou falar um pouquinho agora sobre o tema que eu comecei a pesquisar no doutorado. Justamente também por se tratar de um outro tema de história das ciências, né, são outros objetos, outras fontes, outras abordagens, né. Eu estou estudando agora, como o professor Zé apresentou, a aplicação dos radioisótopos na pesquisa biológica brasileira no período da Guerra Fria. Bom, os radioisótopos, né, eles nada mais são do que átomos que possuem muita energia no seu núcleo, né, e que por isso eles são instáveis. Então, para buscar a estabilidade, dado que eles são instáveis por ter muita energia, eles emitem radiação, tá? Olha, eu não entendo nada de física, tá? Eu falando parece que eu entendo, mas assim, isso é o básico, para eu poder trabalhar com isso, tem que conhecer uma coisa ou outra, né? Bom, os radioisótopos, eles passaram a ser produzidos em larga escala, né, por reatores nucleares, no final da Segunda Guerra Mundial, para uso na indústria, medicina e ciência, né? É interessante porque o aparato construído dentro do projeto Manhattan, né, nos Estados Unidos, para a construção da bomba, né, das bombas nucleares que foram explodidas em Hiroshima e Nagasaki, em 1945, no Japão, depois passou a ser utilizado, né, para outras coisas, né, que é o que eu estou falando do caso dos radioisótopos, e o discurso mudou também, né. Então, por exemplo, nessa foto você vê uma
uma nuvem de cogumelo, né, como eles chamam, né, causado pela explosão de uma bomba nuclear, e um homem levantando numa cadeira de rodas, ou seja, sendo curado, né. Então, assim, os átomos, os radioisótopos e esse aparato tecnológico, eles passaram a ser vistos e estrategicamente pelos governos, sobretudo os Estados Unidos e tal, como uma possibilidade de uso civil deles, né, não bélicos, né, usos pacíficos do átomo, né, e aí as ciências, né, a medicina, a biologia, mas também outras ciências começaram a usar os radioisótopos em suas pesquisas, né, e eles passaram a ser produzidos em larga escala, então, por esses reatores nucleares. O primeiro reator nuclear brasileiro, ele foi inaugurado em 1958, né, na USP, e foi o primeiro reator nuclear da América Latina, né, e eles passaram, então, a ser, como eu falei, usados, os radioisótopos produzidos nesses reatores passaram a ser usados na indústria, na medicina e na ciência do modo geral, né. A emergência, então, dos radioisótopos como possibilidade tecnológica nesse período, para diversas áreas de pesquisa, ela foi vista por muitos cientistas como a maior descoberta científica após o advento do microscópio, né, que ocorreu entre os séculos XVII e XVIII. Bom, a minha pesquisa, então, ela trata nesse sentido de como os biologistas, né, ou os biólogos da época, brasileiros, eles se apropriaram dessa ferramenta, então, entre as décadas de 1940 e 1980, e como os radioisótopos impulsionaram, criaram e reconfiguraram novas áreas de pesquisa. Como aí, por exemplo, a radioecologia, a radiogenética, a radiobiologia, a agronomia, a zootecnia, a fotobiologia, que são áreas que estudam, por exemplo, no caso da fotobiologia, a fotossíntese, né? A biologia molecular, a bioquímica, a fisiologia. Bom, esse processo ele tem a ver com algumas coisas bem importantes também, né? Como o conflito global da Guerra Fria, né? E, nesse sentido, minha pesquisa vai buscar tentar compreender o Brasil nesse processo, ou seja, o Brasil dentro da Guerra Fria, a partir do debate sobre ciência, tecnologia e sobre a questão energética, né? A questão da energia, né? E aí a opção da energia nuclear surge nesse momento, né? Embora no Brasil as primeiras usinas são construídas apenas nos anos 80. Um outro elemento é o próprio processo de institucionalização do financiamento à pesquisa do Brasil, né? Como a criação, nos anos 50, em 51, do CNPq, da CAPES e da CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, instituição que regula, orienta e supervisiona, até hoje, tudo que é relacionado à energia nuclear e radiação no Brasil. Bom, então, nesse sentido, o trabalho da tese que eu estou começando agora, nesse ano, ele é um trabalho sobre história da biologia no século XX, né? Assim, para simplificar, e sobre como essa disciplina foi influenciada por diferentes processos, né? Como conhecimento oriundo da física, o legado da Segunda Guerra Mundial, as disputas diplomáticas, né, em torno do programa de energia nuclear e a institucionalização da pesquisa científica no Brasil, né? Ou seja, a história da política científica no Brasil, do financiamento à pesquisa, se confunde com a história do programa nuclear brasileiro. Então, assim, e a biologia dentro disso, né? É isso que eu quero ver. Essas ciências que não eram física ou engenharia, por exemplo, que saldo elas tiveram, né? Como elas se apropriaram desse processo, né? Então, a relação também da comunidade científica brasileira com organismos internacionais, com redes de cientistas de vários países do mundo, como Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, Itália, Japão, entre vários outros. E esse ponto é interessante, assim, porque uma das coisas que a gente trabalha bastante, né, uma das tendências, e, por que não, né, das abordagens da história das ciências hoje em dia, é o estudo da circulação do conhecimento, né? E aí, nesse sentido, se parte do pressuposto de que o conhecimento se transforma na medida em que ele circula por diferentes lugares, né? E aí, pensar o conhecimento científico a partir dessa circulação, existem vários autores, né, que já estão trabalhando há muito tempo com isso, como Kapil Raj, né, que se aposentou recentemente, mas é um historiador indiano, enfim, da França, francês também, e é uma das áreas bastante interessantes que eu também pretendo trabalhar um pouco na minha tese. Bom,
Por fim, gente, eu vou... eu vou falar um pouco rapidamente, mostrar só algumas das fontes que eu tenho na pesquisa. Por exemplo, se criou ali nos anos 50, o presidente norte-americano Dwight Eisenhower criou o programa Átomos para a Paz, né, que era um programa justamente, como eu falei, uma estratégia diplomática para construir a ideia de que poderia ter usos pacíficos da energia nuclear e, ao mesmo tempo, dominar, né, toda essa temática no mundo, né? Estamos falando do período da Guerra Fria, né? Então, e dominar a influência também dos países latino-americanos. Então, o Brasil, por exemplo, foi um país agraciado com o programa Átomos para a Paz, né? Esse reator que eu falei, por exemplo, da USP de 58, foi financiado pelos Estados Unidos, assim como várias outras coisas, bolsas de pesquisa e tudo mais. Aqui, por exemplo, é uma fonte mostrando as aplicações da energia nuclear, né? Então, na indústria, existem várias aplicações, na medicina, na agricultura, na geologia, né? Então, aplicações aqui, sobretudo, estão mostrando aplicações de cunho pragmático, né? Eles não estão mostrando ciência básica, né? Ciência fundamental. Mas, enfim. Aqui, por exemplo, é um tipo de fonte que eu tenho trabalhado, por exemplo, né? Que a gente olha assim, a gente não entende nada, né? Mas se você for ver, por exemplo, é um trabalho que está tentando entender como que alguns organismos marinhos acumulam em si próprios radiação, né? Ou seja, radiação emitida, por exemplo, nas centrais nucleares de Angra dos Reis, né? É um trabalho de 88, eles já estavam fazendo esse monitoramento ambiental. E nesse caso, eles estavam tentando marcar esse processo com o estrôncio 85, né? Esse processo é muito interessante, esse processo de bioacumulação, né? Que é o que acontece, por exemplo, em catástrofes como o que aconteceu em Brumadinho, né, em Mariana. Só que nesse caso eles estavam tentando entender como essas espécies lidavam com a radiação, né? Alguns tipos de fontes que eu trabalho. Tem outros também, por exemplo, um panfleto da Comissão Nacional de Energia Nuclear, não sei se dá para ver direito, átomo, fonte de vida. Então eles tinham esse discurso, né, de tentar construir de uma forma pacífica a energia atômica como uma estratégia, né, diplomática, uma estratégia política, e que acabou levando, de fato, a várias ciências trabalharem com esses objetos tecnológicos que são os radioisótopos. Aqui é uma outra fonte também, enfim. Bom, agora, para finalizar mesmo a minha fala, né, eu queria dar algumas dicas de acervos, de arquivos, de repositórios disponíveis online, que podem ser usados para coletar fontes em história das ciências, né? Então, o primeiro que eu queria mostrar para vocês é o site da COC, Fiocruz, né? Se você digitar COC, fiocruz.br, e lá embaixo do site você vai ver, por exemplo, aí que tem a base ARC, tem, por exemplo, depoimentos de história oral, e tem, por exemplo, tanto a Biblioteca de História das Ciências, Biblioteca de Educação e Divulgação Científica, mas também tem o Acervo Raro. São todos links que te redirecionam para outras áreas, e você consegue fazer, por exemplo, a minha pesquisa de mestrado eu fiz praticamente inteira, né, analisando documentos da base ARC, né, que eu ia lá na base ARC, eu via quais eram os documentos do meu interesse. Você tem que aprender um pouco a mexer nisso, mas daí depois fica um pouco mais fácil. Tem também uma documentação iconográfica, né, muitas imagens interessantes, e aí depois você vai no arquivo. Agora não está dando para ir no arquivo, mas eles estão fazendo um trabalho também remoto, aí, que é bastante interessante. Tem também o site das obras raras da Fiocruz, que aí você vai encontrar não só arquivos da Fundação Oswaldo Cruz mesmo, assim, dessas ciências ligadas à Fundação Oswaldo Cruz, mas também de várias outras coisas. Por exemplo, tem documentos raríssimos do século XVI, XVII, tem umas coisas muito interessantes sobre ciências, medicina, saúde, no Brasil e nas Américas, né? Para quem aí também tiver interesse, tem o site do CPDOC, que é da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, onde você pode encontrar, por exemplo, entrevistas, por exemplo, o Simon Schwartzman, que eu falei lá na frente, sobre se eram sociólogos
importantes, né, para essa historiografia das ciências do Brasil. Ele entrevistou uma série de cientistas, né, ao longo dos anos 70 e tal, e todas essas entrevistas, por exemplo, estão aí, dão excelentes trabalhos a partir, por exemplo, do uso de fontes de história oral, né. Tem também sites que não são tão específicos, que talvez vocês já conheçam, como a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, que é muito interessante para analisar, sobretudo, periódicos médicos e científicos, tem muita coisa, aí desde os primeiros, né, registrados lá no início do século XIX, até mais contemporâneos, né, e o site da Biblioteca Virtual em Saúde, que também eu usei bastante na minha pesquisa, que também vocês podem encontrar bastante coisa interessante. Bom, por último, eu queria dizer, como eu já falei, que é importante a gente não perder de vista, então, o presente, né? Ou seja, que é importante a gente perceber como diferentes contextos impactam nossa produção historiográfica e como isso pode ser usado a nosso favor, né? No sentido de nos possibilitar uma reflexão sobre o nosso ofício, sobre nossos objetos e temas de pesquisa, e sobre nossa posição como historiadoras e historiadores. Eu digo isso porque, no caso da pandemia de Covid-19, né, como já falei, surgiu um grande interesse, acho que nunca teve tanto interesse, na verdade, antes, pelo tema da história das ciências e sobretudo, da história da saúde. Né? E isso é positivo não só para as pessoas conhecerem mais o campo e verem, né, a história das ciências como uma área da história, né, que é uma área da história, embora às vezes não pareça, mas também para as pessoas repensarem seus próprios objetos, né, seus futuros temas de pesquisa, né. Não perder de vista o presente nesse sentido é importante para a gente estar por dentro das tendências atuais da historiografia e das ciências humanas, como é o caso, por exemplo, do antropoceno, né, que eu sei que o professor Zé ia fazer uma fala aqui sobre esse tema, né, e seria muito interessante, seria muito legal abordar esse tema, que é um tema tão caro e tão atual, né, para as ciências humanas em geral, e adentrando agora também na história, na historiografia, tem muitos historiadores importantes falando sobre o antropoceno. Né? Aquelas abordagens possíveis que eu falei, por exemplo, para a história da dengue, certamente serão feitas, né? Se não por pessoas da nossa geração, por pessoas um pouco depois, né? Para, por exemplo, o caso da Covid-19, né? Vários tipos de estudo, com certeza, já estão sendo feitos, continuarão sendo feitos, né? E assim por diante com outros temas contemporâneos. Eu acho que é isso. Queria agradecer novamente a oportunidade de falar aqui para vocês na Unespar. É muito bom voltar aqui, mesmo que seja no formato virtual, né? E para quem quiser, né, aí está meu e-mail, né, se precisar entrar em contato. E lembrando, quem tiver interesse em conhecer o canal Tópicos em História das Ciências, né, vocês serão todos bem-vindos lá. A gente também está ainda, foi da onde surgiu a ideia do canal, né, criar com um curso de introdução à história das ciências, apresentando alguns temas importantes, alguns conceitos. Então, se vocês quiserem dar uma conferida lá, eu acho que seria bacana. É isso. Acho que deixa eu tirar aqui. Bom, Jorge, muitíssimo obrigado. Nossa, a gente aprendi bastante aqui, anotei bastante, suscitou bastante curiosidades, bastante, enfim, acho que está pano para mangas aqui para um debate. Como eu havia avisado no início, não sei se o Jorge está travado. A tua imagem está travada aqui, Jorge. Não sei se você travou. Não, agora destravou. Beleza. Tá, destravou. Então, o chat estava fechado, né? Agora deixa eu ver aqui se já está aberto. Tá. Então, o Marcelo já abriu aqui para nós. Muito obrigado pela assistência técnica de toda semana, né? O Marcelo, pacienciosamente, como se diz, aqui nos ajudando, né? Em cada live. Ou seja, está participando ativamente de todas aqui. E é importante frisar. A gente teve
flutuou aí em cerca de 50 convidados, mais ou menos, no pico, eu acho que foi mais ou menos isso. Enfim, né, você conseguiu mostrar como que a história tem mesmo uma multiplicidade de objetos, né? Tem um pequeno detalhe, né, da história, você pode desenvolver, ele não se esgota não só na quantidade de temas que ainda existem para ser pesquisado, como nas formas de análise, como você colocou, né? Às vezes, um mesmo objeto, ele não é exatamente original, mas original é a forma como a gente olha para ele, né? Como olha para as fontes. Então, eu só... eu tenho um grande orgulho, né? É o terceiro ex-aluno, enfim, ou alguém que eu conheci, não exatamente meus ex-alunos, que todos meus alunos, né, que fizeram Fiocruz, né? Eu acho particularmente interessante que no meu mestrado eu lia muito Ricardo Santos Coimbra, e depois o Vanderlei me escreve um livro com o Ricardo Santos Coimbra, que era o que todos nós desejávamos na saúde indígena, era poder escrever junto com ele, né? Então, eu fiquei extremamente orgulhoso, assim como eu estou de ti, né, dessa sua trajetória, e acho que isso é exemplar, né, modelar para outras pesquisas, né, para dar uma certa também acalmada nas pessoas de que elas não estão aqui para salvar o mundo de uma vez só, né? Tem que pegar pequenos detalhes, né, e trabalhar bem, com profundidade, a história sobre isso, né? Então, isso é importantíssimo. Eu acho que você vai ser uma inspiração para muitos que estão aqui, né? Seus antigos professores estão aqui se manifestando. Eu vou abrir a palavra para os nossos convidados se manifestarem. A professora Liliane também, que foi sua orientadora, está aqui conosco. Que bom. Posso falar? Eu sei que minha internet está caindo aqui, não entendi. Caiu? Não, voltou. É que ela está saindo e voltou. Deixa eu ver se eu... Não sei se eu tento entrar na sala de novo. Será que eu entro? Veja o que fica melhor. Está conseguindo me ouvir? A tua voz está tranquilo, está chegando, parece que a sua transmissão está indo bem. Se você quiser, às vezes, fechando a câmera, melhora, mas você pode ficar à vontade se isso melhorar o teu sinal. Um pouco, então, para ver a câmera só. Tá. Posso falar? Sim. Então, Liliane, por favor. Zé, depois aí no chat tem alguns alunos fazendo questões ali já, tá? Então, eu quero começar dizendo que eu estou, assim como o Zé e, claro, os teus demais professores super orgulhosos e super felizes de poder te ver mesmo remotamente e mais orgulhosa ainda de poder partilhar, e a gente falava isso na época, né, Jorge? Um dia você vem aqui, vai dar palestra aí junto com a gente, né? Nós vamos sentar numa mesa junto, né? Então, que venham outras, né? Que venham outros momentos. E dizer que o Jorge, de fato, é uma inspiração, e aí ele vem também como inspiração para esses nossos alunos batalhadores aí que estão vivendo aquilo que o Jorge e tantos outros já vivenciaram aí nas disciplinas de pesquisa, né, sofrendo aí com as fontes e com uma professora pegando no pé, querendo saber e questionando esses alunos, falando na necessidade de um olhar teórico e epistemológico para as fontes que eles estão trabalhando. Então, assim, nesse meu primeiro momento, eu só uma fala de agradecimento e de orgulho,
né? E aí, agora, eu quero abrir aqui um bloquinho de perguntas que são bem direcionadas no que diz respeito a contribuições para os alunos. Esse ano, a gente nós temos dois acadêmicos que estão trabalhando com fontes maravilhosas e seriais que dizem respeito à história da saúde. E eu sempre falo na disciplina, gente, é importante agora esse trabalho metodológico todo feito, essa catalogação de fontes, essas tabelas organizadas, esses dados colocados para vocês agora, em que medida vocês vão conversar com eles, né? Então, a importância, Jorge, eu gostaria que você retomasse um pouco, como inspiração não só para esses alunos que estão trabalhando com fontes que falam diretamente com a história da saúde e das doenças, mas com todos os acadêmicos que já estão trabalhando com fontes, mas que precisam amadurecer este olhar teórico, né? De onde eu olho, né? Por onde eu olho e como eu falo com essas fontes, né? Então, o que eu faço com esse monte de material agora sobre a mortalidade em Guaraqueçaba, né? Esse material originalíssimo, né? Para onde eu vou? A fim de que não se restringam a um lugar chamado Guaraqueçaba. E aí o mérito desse trabalho todo com fontes super inéditas vem de um projeto, de uma pesquisa desenvolvida pelo professor Joacir, que está trabalhando incessantemente com esses meninos, e eu acho que a tua fala vem numa contribuição, assim, vem diretamente contribuir, sobretudo para esses alunos, para esse lugar teórico, para as perguntas, né, que são perguntas da ciência, né, mas especificamente aqui, perguntas de um campo, né, da história que fala da saúde, não só de Guaraqueçaba, não só de Paranaguá, mas uma saúde num contexto geral, né, então, assim, essas dicas, que dicas você dá, né, para esses meninos que estão trabalhando com fontes já levantadas, catalogadas e organizadas, né. Então, basicamente, seria essa, né, uma provocação para que você contribuísse com os nossos alunos na necessidade, na importância desse lugar teórico, né, desse lugar de fala, que não é uma fala um local, mas que não pode ser descolado de algo maior, né. E super orgulhosa, né. Só complementando, Liliane, eu também queria... agradeço já você ter feito a pergunta, mas eu só queria complementar, né, porque, no caso, Jorge, eles estão trabalhando com óbitos, assentos de óbitos, e tem uma particularidade, esses de Guaraqueçaba, que a Liliane falou, que nesse caso específico, o padre, né, o vigário, ele sistematicamente diz qual foi a causa da morte, né? Seja acidente, seja doença, a grande maioria é doenças, né? Então, o que nós estamos tentando fazer é fazer um mapeamento desse, né, desse rol de doenças que está causando a mortalidade nessa localidade aí, num determinado período do tempo, né? Então, em 1865 até 1870, que são 2 orientandos, né, que estão fazendo isso. E eu também gostaria né, na mesma linha da Liliane, pedir para você dar dizer alguma coisa sobre isso, sobre questões teóricas e metodológicas, porque eles estão, inclusive, assistindo. Obrigado. Só para complementar e para provocar um pouquinho mais, um dos nossos alunos, trabalhando com relatórios de presidente de província, que você citou, né, e encontra no mesmo ano em que a acadêmica encontra um vasto número de mortalidade em Guaraqueçaba, no relatório de presidente de província não consta nada consta. Né? Então, isso é interessante, como essa conversa, esses indícios, o que eles falam, né? Então, mais ou menos por aí. E super feliz com tudo aí. Parabéns, Jorge. Obrigado, professor Liliane, professor Joacir.
São questões muito interessantes, né? Eu achei muito legal, assim, porque, na verdade, trabalhos de história da saúde, de história das doenças, ou de história das ciências no Paraná, não são muito comuns, né? Nos anos 80, teve a Márcia Terezinha Andreatta, que ela trabalhou com as epidemias de varíola, né? E aí ela pegou 1850, ela foi até 1889, depois na tese. Eu posso passar depois, se vocês quiserem, essas referências. Ela, assim, para o século XIX, sobretudo para meados do século XIX, ela é uma das principais referências, porque ela fez um trabalho de peso, né? Se eu não me engano, na época, na Universidade Federal do Paraná, era muito forte esses trabalhos estatísticos, né, demográficos, e ela trabalhou nessa linha, porém com epidemias de varíola. Então, são trabalhos muito interessantes, embora sejam trabalhos dos anos 80, né, a gente pode imaginar que são lá datados e tal, mas, na minha opinião, são trabalhos muito bons. Eu achei muito legal, assim, porque é uma fonte bastante invejável, assim, se eu falar para outras pessoas, colegas meus que trabalham com esse período, achariam muito, muito interessante, né, e ainda mais de Guaraqueçaba, né? Isso. Então, muito interessante, porque dá para fazer uma história regional da saúde, dialogando com diferentes lugares também, a partir da historiografia, né? Recentemente eu publiquei um artigo que saiu no dossiê da revista Outros Tempos, sobre medicina no Paraná, no início do século XX, né? Analisando algumas discussões do periódico Gazeta Médica do Paraná, que é o primeiro periódico médico aqui do estado, né, e aí fazendo justamente essa discussão sobre como esses médicos estavam por dentro do que se discutia no âmbito da ciência da medicina a nível global, né? Só que o que eles não tinham, talvez, era a infraestrutura necessária para se inserir dentro desses debates, né? Tanto é que a revista, depois de, 4 anos, ela se encerra. Então, é interessante perceber isso. E, nesse caso, acho que tem um pouco a ver também com o que a professora Liliane mencionou, na fonte, né, dos óbitos ter um pouco na verdade, ter a causa-mortes, né, mas não constar isso nos relatórios do presidente de província. Na verdade, é porque não existia um direcionamento de saúde pública nesse período, né? A Inspetoria de Higiene do Paraná, ela é criada em 1889 apenas, né? Antes disso, a Junta Central de Higiene, que foi criada em 1850, que era sediada no Rio de Janeiro, que inclusive um dos presidentes foi o Domingos José Freire, que eu mencionei aí na minha fala, ela que regulava toda a saúde da nação, digamos assim, só que, obviamente, até que ponto, né, essa regulação ela ocorria, né? Então, assim, pensar numa saúde local, numa saúde regional e na relação dessa mortalidade com as doenças que circulavam no período é bastante interessante, porque justamente evidencia as fragilidades desses lugares que, na verdade, não existia uma orientação de saúde pública, e aí a dica que eu dou é ver, assim, as instituições de saúde naquela região, por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia, e talvez outras regiões assistenciais, outras instituições assistenciais, né? Porque, na verdade, eram elas que, digamos, que eram as instituições de saúde nesse período, né? Então, claro, como até eu lembro do professor Joacir falar sempre, né, até por conta da pesquisa dele, né, eram as igrejas que obtinham, né, que produziam esses dados demográficos, né, tanto de nascimento, de óbito e tudo mais, e no âmbito da assistência, da terapêutica desses enfermos, instituições como as Santas Casas de Misericórdia eram responsáveis pela assistência. Agora, obviamente, entender um pouco da situação disso, assim, numa região como Guaraqueçaba, por exemplo, é uma coisa bastante desafiadora, porque é um trabalho inédito, né? Assim, como eu mencionei, tem o trabalho do professor João Pedro Dolinski sobre Paranaguá, que talvez possa ajudar bastante. Tem esse trabalho da Maria Andreatta também, e existem alguns outros trabalhos, assim, mas, na verdade, sobre o século XIX,
é bastante escassa a literatura sobre isso no Paraná, assim. Então, eu buscaria inserir esse objeto dentro de uma discussão sobre história regional e institucionalização das práticas médicas, da assistência, talvez se tiver alguma informação sobre, por exemplo, atores da medicina não oficial, como curandeiros, eu acho difícil, mas pode ter, né? Até porque, né, não eram os médicos que dominavam muitas vezes esses processos, né, como o padre registrava o óbito, dava causa-mortes, não era também muitas vezes o médico que tratava essa enfermidade, né? Então, acho que é um pouco por aí, assim, eu peço até desculpa de não saber muito especificamente como falar sobre isso, porque eu nunca estudei, né, com isso. Né, eu trabalho com história da saúde no modo geral, mas saúde no Paraná no século XIX, assim, o que eu conheço vai um pouco mais para o fim do século XIX, né? Mas eu achei muito interessante, assim, se precisar de alguma dica, pode me contactar pelo e-mail também, que eu conheço algumas referências que podem ajudar bastante. Obrigado, Jorge. Eu queria também fazer uma pergunta para o Jorge. Não sei se tem alguém na frente aí, Zé. Tem uma pergunta para ler. Eu tenho uma pergunta para ler, mas pode ir lá, pode mandar. Depois o Marcos aqui já passa. Assim, é uma coisa que tem incomodado bastante, né, nos últimos anos aí, essa tendência a um discurso anticientífico, né? Ou um discurso assim, o terraplanismo, o criacionismo, esse tipo de coisa que tem proliferado, né? E que a gente vê muito. Como que eu queria, né? Eu estou instigado aqui, até pela tua fala, a saber assim como que vocês que estudam história da ciência, que estão engajados, né? De maneira tão, né? De maneira tão séria, né, em estudar isso, como que vocês veem essa proliferação desse tipo de discurso, e também se não é possível, nós, historiadores também, nos apropriarmos desse discurso como fonte, como objeto de estudo, como forma, inclusive, de buscar desconstruí-lo, né, a partir dele mesmo. Então, uma provocação aí para você. Só completando, Joacir, é um novo foco, né? A história das tensões científicas, né? Entre cientistas e negacionistas. Exato, Eu posso responder já? Eu tenho... Tá. O tema do negacionismo, ele adentrou aí os debates públicos, né? Várias áreas da historiografia estão abordando o tema do negacionismo, não só na história das ciências, até porque tem uma relação histórica mesmo, por exemplo, com a negação do Holocausto, e todos esses temas históricos, né, ou mesmo coisas mais recentes, como a negação da ditadura militar no Brasil, enfim. No âmbito da ciência, tem um documentário muito bom, eu acho que é de 2014, se não me engano, que é da Naomi Oreskes, que se chama Mercadores da Dúvida. Ele está disponível aí na internet, se você escrever Mercadores da Dúvida no Google, documentário, vocês encontram. É um documentário muito interessante, e essa historiadora é uma historiadora das ciências, de Harvard, e ela tem trabalhado com o tema do negacionismo há um bom tempo já, né? O que eles identificam é que nos anos 50, especificamente, por conta dos estudos correlacionando o consumo de tabaco com certas doenças, né, cardiovasculares, câncer, algumas empresas começaram a financiar cientistas que não eram necessariamente especialistas no assunto, mas tinham a credencial de cientista, para fomentar a dúvida, né? Mercadores da dúvida, né? Semear a dúvida, né? Então, assim, não é negar exatamente e falar que não faz sentido, mas nas entrelinhas você ir colocando ainda mais questões, sabendo como a ciência opera, né? Ou seja, através justamente de controvérsias, através justamente de questões irresolutas, questões em aberto. Então, assim,
nesse documentário é muito interessante porque eles mostram isso para o tabaco, que é muito forte nos anos 50, e depois, entre os anos 80 e 90, a questão climática, né, que é uma questão, assim, muito tensa, né, até hoje, né, e que envolve, assim, os negacionistas, assim, realmente muito raivosos, né, e é um tema que também teve financiamento de uma mesma empresa, né, ligada, se eu não me engano, à indústria do petróleo, para que certos determinados cientistas fomentassem as dúvidas a respeito por exemplo, do fato de que estamos numa emergência climática, né, o aquecimento global, buraco na camada de ozônio, chuva ácida, e também de que os seres humanos são parte responsável desse processo, né, dessa emergência climática, né, e aí esses negacionistas negam isso, né, e no documentário ela mostra como essa negação, na verdade, é um projeto do ponto de vista de que é financiado por pessoas específicas, por empresas, por instituições, né, então não é uma coisa como que tem uma coisa que é o negacionismo, de você ter sei lá, um tio no WhatsApp que fala merda, e você ter uma empresa que financia pessoas que vão negar de todas as formas um determinado fato científico, né? Eu acho que é um pouco o negacionismo, ele tem diferentes formas, né? E a gente, como historiador das ciências, mas não só, como historiadores, de um modo geral, eu acho que respondendo à pergunta do professor Joacir, eu acho que é um interessante objeto de estudo, assim, para a história, né? Até porque a própria Naomi Oreskes, né, ela tem um livro que se chama Por que Acreditar na Ciência, né? A ciência também não é ela é a forma hegemônica de conhecimento, né, que se considerou historicamente como tal, mas existem também, nós como historiadores, nós não podemos deixar de ter uma visão crítica sobre a ciência, senão a gente não faz história das ciências, né? A análise crítica das fontes é um dos processos mais importantes para fazer história, né? Então, e ela vai situar, então, no caso, a legitimidade da ciência justamente pela história, né? Ou seja, a ciência ela é legítima porque ela é um fenômeno histórico, ela se liga a instituições, ela produz fenômenos tecnológicos, então, fenômenos que existem na realidade, que funcionam, e ela é feita por um conjunto de pessoas que têm suas credenciais e que se autoavaliam e também avaliam seus pares. Então, assim, e ela vai mostrando como isso é uma coisa e como que negar isso é outra, ou seja, quem nega está negando por quê? Está ligado a quê? Né? A ciência não é uma coisa pura, não é uma coisa abstrata, mas também a negação dela também não é, né? Quem são esses grupos que negam esses conhecimentos, né, científicos, esses fatos? Então é interessante, eu acho justamente que a história ajuda muito, muito, muito a compreender esses processos e esses fenômenos, né, que estão acontecendo hoje em dia. Assim, eu acho que é um objeto muito interessante, inclusive. Tem muita gente da história discutindo isso, não só na história das ciências, mas na própria teoria da história, discutindo, por exemplo, a ética no trabalho do historiador, uma série de coisas muito interessantes mesmo. Obrigado, Jorge. Tem uma questão. Travou, o Zé travou. A primeira até vou emendar, que era uma coisa que na hora que... Pronto? Travei? Estão me ouvindo? Sim. Está me ouvindo, então? Tem duas perguntas aqui no chat, que eu vou ler aqui, ver se eu entendi bem. A primeira do Marcos Azevedo. Quanto ao desenvolvimento, uso e protocolos de segurança da energia nuclear para fins pacíficos, como é feita a divulgação e acompanhamento de riscos ambientais para a sociedade?
Eu já emendo com uma pergunta que eu fiquei curioso na hora, se a Fiocruz aí vocês tinham acesso ao material de pesquisa do Césio 137, pesquisa, né, se existe isso disponível. E a outra pergunta da Thalita, queria saber mais sobre o que você começou a falar no início, pensar a história da filosofia, história do pensamento, pensar a história das ciências, a sensação que dá que história da ciência está sempre associada à doença, história da saúde. Ao mesmo tempo, isso não seria pensar a partir do campo, do ponto de tecnicista? Acho que é uma pergunta. Não sei se estou viajando, mas essas questões que me chegam. E o comentário da Carla, que o que você falou aqui por último, lembra ela, o médico francês, Luc Montagnier, prêmio Nobel, que disse que o vírus surgiu do laboratório de Wuhan. Tá, entendi. Lá, vírus chinês, tá. Tá. Montagnier já é um velho conhecido. Eu usei ele na dissertação, algumas coisas, porque ele justamente identificou o vírus do HIV nos anos 80 e depois recebeu o prêmio Nobel por isso, né? Só que aí eu não sabia que ele tinha se tornado o cara que ele se tornou. O cara se tornou um negacionista, um dos mais ferrenhos antivacinas aí. E aí, esse ano, quando eu soube disso, eu fiquei um pouco em choque, assim, é interessante. Mas é justamente isso, né? Como que, na verdade, o negacionismo é uma coisa pura, né? É negado por pessoas, e essas pessoas podem ser, inclusive, cientistas, né? Então, eu acho que sobre a energia nuclear, na verdade, quem regula e quem estuda isso, como eu falei, é a CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. É um órgão federal que regula tudo relacionado à radiação, à energia nuclear, seja risco ambiental, qualquer coisa, é a CNEM. Eles têm um site e inclusive, tem um repositório que daí já responde a pergunta do Zé. Esses documentos sobre o Césio 137, eles, na verdade, eu encontrei eles no repositório da CNEM, que está disponível online, né? Você consegue encontrar diferentes laudos, diferentes boletins técnicos, né, de monitoramento, seja ambiental, ou seja, no caso dessas catástrofes, como o caso do Césio 137, que aconteceu, se eu não me engano, é de 87, né? E um ano antes foi Chernobyl, então, assim, interessante. Acho que o professor já saiu, né? Mas acho que eu respondi já a pergunta. Bom, sobre a pergunta da Thalita, então, na verdade, existem historiadores que trabalham a história das ciências do ponto de vista de uma história do conhecimento, né? Só que quando a gente fala em história das ciências, em geral, a gente está falando de história não só de disciplinas, mas de áreas do conhecimento que se organizaram institucionalmente e epistemologicamente e que, com isso, criaram uma linha de raciocínio a respeito de algum objeto da natureza ou da sociedade, né? Embora esses conceitos sejam um pouco complicados de definir e de delimitar, né? O que é a natureza, o que é a sociedade. Então, a história das ciências não é só a história das doenças, não é só a história da saúde. Que eu dei esses exemplos porque, assim, historiograficamente, a área da história das ciências do Brasil se debruça bastante sobre a história da medicina. Mas, por exemplo, no meu caso, eu tenho trabalhado tanto com isso quanto com história da biologia também, né, que é uma disciplina científica, né? Mas você também encontra pessoas fazendo uma história das ciências muito mais ligada, por exemplo, a conhecimentos da filosofia natural, por exemplo, né? E aí tem uma discussão sobre a própria história mesmo história das ciências, né? Ligada, por exemplo,
por exemplo, a Revolução Científica, que aconteceu no século XVII, né, que delimitaria, né, o surgimento da ciência moderna, mas, enfim, na verdade, antes disso também já existia a ciência, não existia, como é que é isso, né? Então, historiadores da ciência não trabalham só com ciências consideradas ciências bem delimitadas, mas trabalham com bastante coisa, na verdade, né? É difícil definir, assim, exatamente, mas tem, por exemplo, historiadores da ciência que trabalham com conhecimento natural no século XVII, por exemplo, que é o caso da Rebecca, né? Que, na verdade, muitas pessoas podem falar, bom, mas o século XVII, antes da Revolução Científica, não existia ciência. Bom, mas então o que eles estavam fazendo? Por que eles estavam investigando a natureza, buscando descrever os animais, o seu comportamento, a sua morfologia? Isso não é ciência? O que é isso? Entendeu? Então, assim, a história da ciência está muito mais além da história das disciplinas científicas, ou, por exemplo, da história da medicina, das doenças, e tem, sim, um diálogo bastante forte, assim, isso vai depender muito da escola, do historiador, com a história também da filosofia, a história das ideias, né, a história do pensamento, ainda que seja um campo bastante autônomo em relação a eles, né. Não sei se eu respondi direito, mas, enfim, como eu falei, né, eu não ia fazer uma história, falar sobre história e historiografia das ciências, porque acho que não seria muito essa a proposta, né. Bom, eu já falei um pouco sobre o Montagnier, né, mas realmente é bem interessante assim, esse personagem. E aí os negacionistas, obviamente, usam essa credencial dele de ter ganhado o prêmio Nobel para dizer, bom, se ele falou que o vírus, que o SARS-CoV-2 foi produzido no laboratório chinês, é porque é verdade, obviamente, né? Só que o cara, ele logo depois de receber o prêmio Nobel, ali no início dos anos 2000, ele começou a fazer estudos buscando tentar a comprovação da homeopatia, aí depois ele começou já a fazer discursos relacionando a aplicação de vacina com autismo. Então, assim, depois ali dos anos 80, ele deu uma desvirtuada legal, assim. Mas é interessante, né, assim, do ponto de vista histórico, né, ver como a trajetória, na história a gente vê isso, né, como a trajetória dos personagens, ela não é uma coisa teleológica, né, o cara teve uma ampla formação científica na França, estudou com nomes importantes ali da biologia, da virologia francesa, mas depois o cara virou antivacina, assim, então, assim, é interessante isso. Muito bem, eu caí aqui por um minuto aqui, a minha conexão, voltei aqui, nem me deu a possibilidade de retornar para a reunião, eu tive que procurar de novo o código e eu não sei se ficou alguma pergunta sem ser feita no chat, porque o chat para mim zerou aqui. Então, eu acho que a última foi a da Thalita. E, enfim, eu só tenho a agradecer, né, o Jorge, pela brilhante apresentação aqui, instigante apresentação. Eu acho que deve ter mexido aí na curiosidade de muita gente que ainda está buscando o seu objeto, ou mesmo aqueles que estão pensando aí nessa questão de uma trajetória acadêmica posterior. Eu acho que isso faz parte mesmo. Tem muita gente com muita competência, e até outros que não têm lá tanta competência, mas têm vontade, têm cara dura, têm uma grande disposição para enfrentar a mochila nas costas, uma certa dureza aí inicial, né, um monte de dificuldades, sair da zona de conforto, né, sair do porto seguro e buscar, né, essa capacitação, né? Então, acho que isso é muito importante. Mostra que a Fiocruz teve muito em evidência esse ano, né? Uma das coisas que eu ia comentar é que como que, de um lado, a Fiocruz foi desacreditada, né, nesse processo, porque a sua presidente era uma socióloga, não era médica, né? Então, isso foi levado muito em conta quando os negacionistas falavam
dos dados que eram apresentados pela Fiocruz, pelo fato de não ser. Ao mesmo tempo, abriu, muita gente, inclusive, não sabia, me perguntou, mas Fiocruz pesquisa em humanas? Pesquisa. Então, assim, muita gente que não conhece, né, não conhece a Fiocruz como área, né? Então, eu vejo aí o trabalho... Posso falar um pouquinho da Fiocruz, até para quem tiver interesse em... Então, essa rede, né, que estabeleceu, eu acho que o Vanderlei, o Renilson, depois você, né, acabou que um serviu como pontapé inicial lá do outro, Sim. tinha alguém conhecido que ajudava, que podia fazer algum contato, né, e você é a bola da vez, né, você que agora é o Open Doors, né, o Open Windows aí do pessoal. Então, eu queria falar que, na verdade, a Fiocruz tem várias unidades de pesquisa em ciências humanas, saúde coletiva, ciências sociais, história, e a Fiocruz tem uma coisa, assim, na sociedade que produz vacina. Sim, produz vacina, mas produz muitas outras coisas também, entre elas, conhecimento biomédico, conhecimento de biologia mais fundamental, a aplicada, história, ciências sociais, então é bem interessante. E é um complexo, né? Ela não existe só em Manguinhos, no Rio de Janeiro. Ela tem até aqui no Paraná, tem a Fiocruz Paraná, tem, obviamente, assim, de ciências humanas, as principais unidades estão no Rio, né? Infelizmente. Então, assim, por exemplo, você quer fazer um mestrado em História das Ciências e da Saúde, tem que ser no Rio, né? Só que, assim, até ia falar, que é interessante, você estava falando um pouco dessa coisa da trajetória e tal, eu, por exemplo, quando eu fui em 2018, né, eu fiz o processo em 2017, passei e tal, só que daí, como já tinha aquele delay, né, da Unespar, ter tido vários momentos, né, ao longo da minha formação de greve, de paralisação por falta de infraestrutura, de uma série de coisas, daí eu me formei só em 2018, né, entrei no mestrado com uma declaração e tal, mas eu fui em 2018 para a Fiocruz e eu morei no alojamento, eles têm um alojamento lá. Então, assim, ajuda muito, assim, tem alojamento, tem transporte, assim, até hoje, pelo menos, né, é muito tranquilo de você conseguir uma bolsa. Então, assim, é uma instituição de excelência mesmo, para qualquer tipo de pesquisa. Inclusive na pesquisa em história, né, que muitas vezes a gente se sente um pouco, enfim, como é que é a palavra? Sucateado, né, mas lá não, assim, tem uma infraestrutura fantástica, assim, para as pessoas de fora, né, lá no alojamento tinha gente até do Paquistão morando, tinha gente da África, da América Latina inteira, de várias cidades do Brasil, e é muito legal porque ajuda muito a gente também a abrir mais a cabeça para a pesquisa, e até esse contato maior, assim, com a ciência, que eu falei que às vezes o historiador tem um pouco um certo recuo, né, uma certa distância, né, é interessante porque você vê diferentes pessoas de diferentes áreas, e assim, é tipo um laboratório, mesmo uma experiência antropológica muito interessante, sim. Estou falando isso porque, assim, como eu também lembro de ver, por exemplo, o João Pedro, que tinha saído de lá, o Vanderlei, que depois a Liliane me colocou em contato com ele, que foi fundamental também para eu entender um pouco mais como que funciona lá, né, como que funciona o mestrado, o doutorado na Fiocruz, talvez possa realmente ajudar aí. Eu deixei meu e-mail também, se alguém quiser entrar em contato. Só para complementar, né, Jorge? Isso aí é uma coisa muito legal que tu está falando, porque a gente tem que, eu sempre falo que a gente tem que abandonar o preconceito que a gente tem em relação a gente mesmo, né? O do primo pobre, né? Da instituição sucateada. Só um exemplo, né? O Vanderlei nunca tinha saído de Pato Branco. A primeira viagem que o Renilson fez na vida dele, a grande viagem, foi de Guarapuava para o Rio de Janeiro fazer a seleção. Então, assim, de universidades supostamente pequenas e, né,
não centrais, né? Então, a gente tem que apostar na gente, né? A gente tem que apostar na gente. Mas esse conhecimento não vem sozinho, né, Jorge? O Jorge foi um cara extremamente autônomo. Então, essa autonomia fez toda a diferença. Você dizia assim, ó, lê tal coisa, vou ler e já li outra, né? Ó, tem essa referência aqui, já tô com ela, e tem essa outra aqui, que você acha? Né? Então, assim, essa autonomia, né? E hoje em dia, né, gente, você vai lá, você saber usar as redes sociais, né? Olha essas plataformas aí que o Jorge apresentou aí para vocês, vai lá, explora, joga a palavra-chave, procura, né? Às vezes a gente fica querendo muito tentar achar as coisas em arquivos e não vai encontrar, ou se vai encontrar, está esparso. O Paranaguá é uma dificuldade enorme, né? Prefeitura, Instituto Histórico, aí você entra lá na Biblioteca Nacional Digital, periódicos, por exemplo, né? Vai no centro literário, né? Você tem essa dificuldade, vai nos periódicos da Biblioteca Nacional, só para falar dos periódicos. Relatórios de presidente de província, todos acessíveis, né? Então, isso aí é importante, né, Jorge? Buscar, né, por aí, e saber usar as redes sociais, né? E aproveitar o tempo, né? É curto, mas a gente saber aproveitar, né? O que faz a meia-noite às 6, então, afinal, né? Bom, eu durmo. Jorge, eu, em nome do Colegiado de História, do curso de História, dos alunos aqui presentes, eu tenho certeza que todos devem ter ficado muito felizes em te ouvir e devem ter ficado bem instigados a colocar também a sua mochila nas costas, né, a botar o pé na estrada, né, que é isso mesmo que a gente precisa fazer, né? Deixa para descansar depois que fizer concurso, que fizer lá e tudo. Porque é aí que você vai plantar suas raízes, até lá, muita mochila nas costas. Cara, eu te desejo todo o sucesso do mundo. Estou muito feliz pelas suas posições, enfim, tudo que você já andou na sua trajetória. Todos nós aqui acho que estamos bastante felizes, né? Os professores aqui presentes, os seus colegas, seus ex-colegas, alguns contemporâneos. E, em nome de todos, eu agradeço aqui essas 2 horas eu sabia que ia ser uma boa conversa, e eu vou te dar aqui um último minuto para você também se despedir, e vamos encerrar. Bom, eu agradeço a todo mundo que assistiu, agradeço as perguntas também, agradeço a todos os professores que tiveram presentes, pelo menos os que eu vi, né, porque não aparece todo mundo aqui, né, professor Zé, professora Liliane, professor Joacir, professor César, eu vi que está aí também, a todas as pessoas que assistiram, e eu agradeço pelo espaço, né, como eu falei, para mim é muito legal poder voltar aqui, embora não seja, né, lá em Paranaguá, né, seja formato virtual, mas é legal também, a gente vai se acostumando, se é assim tem que ser, né, depois a gente se encontra aí, tomar um chá, tomar uma cerveja, mas é isso, valeu, obrigado. Gente, muito obrigado a todos, tenham uma boa tarde e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez na técnica aí nos ajudando sempre. E a todos vocês, então, um bom fim de semana. E nos vemos na semana que vem. Abraços a todos. Tchau, abraço.